Sei que nós fomos condicionados a acreditar dessa forma, porém fato é que o cristianismo não foi fundado pelo nosso Messias, é uma religião que foi fundada depois, que pegou sim alguns ensinamentos do nosso Messias e misturou com outros costumes pagãos que nunca foram pregados por ele. Na época da igreja primitiva, quando tinha os 12 apóstolos e os discípulos, tudo era em harmonia, todos eles viviam em harmonia entre si. Havia-se uma concordância entre as principais doutrinas da igreja primitiva, até que se iniciou a apostasia com um homem em específico. E esse homem é Inácio de Antioquia, o bispo de Antioquia daquela época, a partir dos anos 90 depois de Cristo. E bem que Shaul, o apóstolo Paulo, já alertava sobre isso. Olha só o que está escrito em Atos, no capítulo 20, a partir do verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. E esse alerta do apóstolo Paulo se cumpriu após a partida dele, se iniciando com Inácio de Antioquia. Inácio foi a primeira pessoa da igreja primitiva que definiu o cargo de bispo como acima de todos os demais. E esse sistema hierárquico que é presente no sistema católico e também no sistema protestante, com os padres e pastores estando acima dos demais fiéis. Porém, não era assim na igreja primitiva. Havia sim hierarquias, mas jamais dessa forma, como se uma pessoa fosse um tipo de sumo sacerdote humano, quase que o intermediário entre o Criador e os homens. Na igreja primitiva, na época do Concílio de Jerusalém, na época que os discípulos ainda estavam vivos, todos tinham o direito de fala, todos dialogavam entre si. Não era como nos dias atuais, em que os fiéis jamais podem questionar o padre ou o pastor. E além de se estabelecer essa doutrina que é completamente antibíblica, Inácio também instituiu outras doutrinas contrárias à sã doutrina, que era pregada pelo nosso Salvador e por seus discípulos. Como, por exemplo, Inácio foi quem substituiu a guarda do Shabat pela guarda do domingo. Inácio foi quem instituiu essa ideia de que a lei foi abolida, que a graça substitui a lei, e ele foi quem deu o nome a essa nova religião com esses novos mandamentos de cristianismo. Depois tivemos outros nomes que ajudaram a corromper ainda mais a igreja primitiva, até termos as religiões que hoje nós temos por aí, seja católica ou evangélica. E depois de Inácio de Antioquia veio Marcião, Tertuliano, Atanásio, o imperador Constantino, que foi o ápice da apostasia, e depois também com Lutero, Calvino e os pais da Reforma Protestante. Então o cristianismo, onde é pregado que a igreja substitui Israel, que a graça substitui a lei, que o suposto Novo Testamento substitui o Velho Testamento, tudo isso faz parte dessa apostasia que se iniciou com Inácio de Antioquia, pois os discípulos no passado, eles seguiam a Torá do Criador, e eles entendiam que eram israelitas, cada um de uma tribo específica. E todas essas doutrinas, se baseando nessa teologia da substituição, não são bíblicas e nunca foram pregadas pelo nosso Messias. O evangelho do nosso Messias está totalmente alinhado com a Torá do nosso Criador. Afinal, a lei que o Pai estabeleceu sobre os israelitas sempre apontou para o Messias, pois o Messias é a real finalidade da Torá, como diz mesmo em Romanos 10:4. Então essa que é a verdade acerca do cristianismo. É um sistema fruto de uma apostasia que se iniciou com Inácio de Antioquia, pois a fé que os discípulos do Messias tinham não era essa fé que hoje é presente nessas denominações. Os discípulos do Messias eram chamados de a seita dos nazarenos, e eles guardavam sim a Torá do nosso Criador, pois a fé no nosso Messias jamais está desvinculada da Torá do Criador. Ambas se completam. Graça não é oposta à lei. Fé não é oposta a obras. E não existe Novo e Velho Testamento. A verdade é que se trata de antiga aliança e aliança renovada, pois o Messias renovou e restaurou a aliança com os israelitas, que sempre existiu.